Aconteceu, virou notícia. Advogado entra com ação no Ministério Público contra o prefeito de Feira, Cobé Martins. E comigo ele, Magno Feuzeburg, que vai explicar o motivo desta ação contra o prefeito de Feira de Santana. Pois não. Inicialmente, esclarecer, à sociedade que o Ministério da Saúde, em portaria e nota técnica, ele colocou a vacina para as crianças de 5 a 11 anos como distribuição gratuita, como o SUS, fornecida pelo SUS, para todas as crianças, como tem feito para todos os adultos e adolescentes. Porém, nessa vacina para criança de 5 a 11 anos, não colocou que seria uma vacina obrigatória. E dessa forma foi feito o acordo com o Supremo Tribunal Federal, o ministro Lewandowski, porque existia uma ação contra o governo para que essa vacina fosse disponibilizada para as crianças. Então o governo respondeu a esse processo no Supremo, dizendo que iria incluir, como incluiu, gratuitamente para todas as crianças, porém não seria obrigatória. E o Supremo acatou a condição que o governo colocou e o processo foi arquivado. Então o que ficou aceito pelo Supremo é o que está hoje em vigor na portaria do Ministério, que essa vacina está disponível no Brasil inteiro a todas as crianças, porém a decisão é dos pais. Se a vacina não é obrigatória, Fabiano, significa que para a criança adentrar em qualquer estabelecimento público, privado, escola, onde quer que seja, de 5 a 11 anos, ela não precisa apresentar nenhum comprovante de vacinação, porque não é obrigatória a vacinação. Essa é uma conclusão lógica. Assim, o governo do Estado acatou e o próprio governador deu entrevista, isso divulgado em matéria nacional, que na Bahia as crianças não seriam, os adolescentes, ele estendeu até 17 anos, não teriam obrigação de apresentar o cartão de vacina nas escolas. E no decreto que ele assinou, ele isentou de apresentar o cartão de vacina em toda a rede pública e em toda a rede privada, não só do ensino médio, mas como do ensino superior. Ou seja, os adultos que fazem faculdades, os adolescentes que estudam nas escolas públicas ou privadas, eles não estão obrigados a apresentar o cartão de vacina, entendendo que a educação é um serviço essencial. Esse foi o raciocínio do governo do Estado. E essa é a forma que tem sido conduzido por alguns estados, outros não. Mas em Feira, o prefeito resolveu inovar. Ele disse no decreto municipal que as crianças não precisam se vacinar, porque isso é óbvio, porque está determinado pelo governo federal, mas ele disse que a Secretaria de Educação deve denunciar os pais no Conselho Tutelar. Então, ele ameaça os pais, porque ele diz, se você não vacinar seu filho, o governo vai denunciar você no Conselho Tutelar, colocando em risco o pátrio poder dos pais sobre os filhos, que é um direito consagrado, na Constituição, no Código Civil, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, ele comete um crime de ameaça, o crime de constrangimento e o abuso de autoridade. São tipos penais previsto no Código Penal e na Lei de Abuso da Autoridade, que é recente. Com isso, eu representei contra ele no Ministério Público, na 7ª Promotoria de Justiça, que é a Justiça da Infância e da Juventude, apresentando essa notícia crime, para que a promotora, tome providência junto ao governo acerca desta situação. Porque se não se pode exigir, não se pode denunciar, porque você denuncia o que é errado. Você denuncia algo que a lei determina e você não faz. Mas, nesse caso, a vacina não é obrigatória. Inclusive, a vacina não está incluída no Programa Nacional de Vacinação. Aquelas outras vacinas que são obrigatórias, essas que os pais devem levar seus filhos para vacinar. A vacina da criança está incluída no plano de vacinação de Covid. Não é no Plano Nacional de Vacinação, não é no PNI. Então, é necessário esclarecer à sociedade que a nossa postura é apenas acerca da ameaça daqueles pais que não vacinarem os filhos, que não são obrigados a fazer. Então, no decreto, o prefeito ameaça. Exatamente. E você veja que não há bom senso. Porque, por exemplo, eu posso ir ao shopping.
Não precisa apresentar cartão de vacina. Eu posso entrar no supermercado, eu não preciso apresentar o cartão de vacina. Então, como é que nós temos um decreto estadual que o governador diz que nenhuma faculdade privada pode exigir cartão de vacina? O governador diz que um jovem de 17 anos, numa escola particular, não pode exigir o cartão de vacina. E aí o prefeito ameaça os pais que não vacinarem os filhos na idade de 5 a 11 anos, que não são obrigados a vacinar. Então, eu acho que houve um equívoco, talvez até uma assessoria jurídica, ou não passou, porque às vezes os prefeitos, eu já fui procurador, eu sei como é isso. Às vezes eles fazem as coisas e não consultam o jurídico da prefeitura, né? Mas esse é um absurdo, né? Está constrangendo as famílias e o pior, gerou um efeito negativo, porque algumas diretoras de escola do município, eu recebi a denúncia, estão exigindo o comprovante de vacina. Diz que se não tiver, não estuda. E, por outro lado, apesar do governador dizer para todo o Brasil ouvir que não vai exigir o cartão de vacina, todas as diretoras de escola de feira, das escolas estaduais, estão exigindo o comprovante de vacina, que se não apresentar, não estuda. Porque a diretora da DIREC deu entrevista a uma emissora de TV local dizendo que nenhuma criança e nenhum adolescente vai entrar em escola nenhuma se não apresentar o cartão de vacina. Inclusive, se ela permanecer nessa conduta, ela vai ser alvo também de uma notícia-crime que será apresentada por mim na próxima semana. É necessário esclarecer que talvez as diretoras de escola tenham entrado numa informação equivocada. Porque se você é professor servidor público, você só entra na escola se você tiver com cartão de vacina. Se você é funcionário da escola, você só entra na escola se você tiver o cartão de vacina. Se você é pai de aluno, você só entra na escola se você tiver o cartão de vacina. Mas os alunos não. O acesso dos alunos é garantido pela Constituição Federal, pelo Ministério da Saúde, pelo próprio decreto do governador e pelo decreto do prefeito. Porém, o prefeito pecou. Ele cometeu um equívoco gravíssimo, que ele cometeu um crime, porque ele ameaça as famílias que não apresentarem o cartão de vacina. Essa iniciativa do senhor foi devido denúncias chegadas até o escritório do senhor? Exatamente. Denúncias apresentadas a mim, pessoas têm me ligado no WhatsApp. Eu faço um programa evangélico semanal e as pessoas ligaram apresentando também essa reclamação. E vou lhe dizer, depois que eu apresentei essa denúncia formal, né, ao Ministério Público, eu já recebi diversas ligações de pessoas que estão em estado de choque. Porque imagine, o filho vai estudar, é segunda-feira a aula, é para a semana. Já recebi uma denúncia aqui que tem uma escola particular em Feira exigindo comprovante de vacinação. Uma escola privada. Que o decreto... a pessoa no seu mundo privado, sua empresa, sua escola privada, eu faço o que eu quero. Não. A educação é uma concessão pública. Então, você, para ter sua escola, você tem que atender à lei do país. Então, se o decreto do Estado, que tem força de lei, diz que não é para exigir cartão de vacina de adolescente, de adulto, cursinho pré-vestibular, faculdade, ninguém pode exigir. Porque se assim eu fizer, está cometendo crime de ameaça e constrangimento. O abuso de autoridade, aí só pode ser aqueles agentes públicos, servidores públicos, no caso o prefeito, a diretora da DIREC de Feira, diretor de escola. Esse, se mantiver essa posição de constranger pais e ameaçar que não vai estudar o aluno que não vacinar, esses sim serão punidos na forma do rigor da lei. O senhor já foi procurado por alguém da prefeitura depois dessa denúncia? Na verdade, quando eu apresento a notícia crime ao Ministério Público, a partir de agora a relação é entre o Ministério Público e o governo municipal. Eu fiz o papel de advogado, de cidadão. Eu sou presidente do Protege, que é uma associação de defesa do consumidor, e com isso eu também busco atender todos os alunos da rede particular, porque é uma relação de consumo, uma relação que os pais têm com as escolas, já tentando inibir o abuso na rede pública, mas já demonstrando a toda a rede privada de Feira, faculdade, escola particular,
que nenhuma dessas pode exigir o comprovante de vacina. E vamos ter bom senso, né? Você vai ao shopping. A diretora de escola que está exigindo, ela vai no shopping. Ela vai lá no shopping fazer compras, né? E agora com um reajuste de 33% que o governo federal deu a todos os professores, na verdade, aumentando o salário deles. Então, você vai ao shopping e ninguém pede lá, só mede a temperatura. Então, o decreto do governador é claro, o protocolo sanitário, medir a temperatura do aluno, exigir a máscara, manter um distanciamento na sala. Nós temos há 2 anos de pandemia. Todas as escolas devem estar preparadas para lidar com essa situação. Então, as aulas da rede privada, alguns já retornaram e outros retornam agora na segunda-feira. Ninguém pode exigir o comprovante de vacina para impedir o acesso do aluno à educação. Aconteceu, virou notícia, agradeço. Saudar a esse canal, abraço a todos e que Deus continue nos abençoando. Aconteceu, você já sabe, é aqui, virou notícia.